A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Podem tomar seus assentos, por favor. Glória a Deus. Primeiramente, queria agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de trazer a mensagem a vocês. Também junto com o nosso pastor José Wellington e o pastor Joel Costa, por me derem a oportunidade de estar como líder também nessa casa, na casa de Deus. E também o nosso pastor presidente, nosso pastor Luiz Henrique, qual Deus lhe deu a visão e a promessa de que, e falou a uma pessoa como eu, de que um dia irei levar a mensagem de Deus, e agradeço a oportunidade que Deus está me dando, e falo aos irmãos que nem o nosso irmão Marcelo sempre fala aqui, quando nós chegamos aqui, tudo como nós estamos ali embaixo está uma bênção. Na hora que nós chegamos aqui no púlpito, o joelho balança, o coração vai a mil, parece que você está num carro de corrida, né? E o coração vai a mil, né? E isso tudo é por causa da palavra de Deus, que nós tememos a trazer a mensagem aos nossos irmãos. Porque aí nós levamos uma palavra a vocês e seja uma palavra errada, isso vai recair sobre nós e falar e dar um medo no coração, está entregando uma palavra errônea a vocês. Amém? Gostaria que os irmãos, obrigado, amado. O irmão Marcelo tem uma sentença que fala: Deus é bom, né? Vou botar meio: God is good all the time. All the time, God is good. Ok? Então, quando você já ouvir isso daí, o zipinho da água que eu vou tomar, amém? Vamos abrir a nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 4, começando do versículo 21. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 em diante. Todos preparados? Os irmãos que não têm Bíblia, sente com o irmão ao lado para ler a palavra de Deus. Amém? Vamos usar a nossa Bíblia, a boca de Deus aqui, a palavra de Deus. Não vamos confiar muito no nosso iPod, iPhone, acaba a bateria, né? Aí você fica sem a palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dizei-me vós, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos: um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, e a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, porque não dá a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que o que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? E assim também agora. Mas diz a Escritura. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te glorificamos, Senhor Deus, pela tua palavra lida, Senhor Pai. Usa-me, Senhor Deus, como canal de bênção. Esvazia-me, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar enchendo-me com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e que não possa ser eu, mas sim o Senhor falando a Teus servos, Pai. Ó Senhor Deus, livra-nos, Senhor Deus,
de ensinamento errôneo, Pai. Que possa ser o Senhor falando e não eu. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te louvo e te agradeço pela Tua leitura, pela Tua palavra lida, Pai. É assim te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. E hoje da parte da manhã, eu tenho sempre um jeito quando eu acordo. Do mesmo jeito, nos 35 anos eu acredito que eu já acordei desse jeito. De lado, olhando para o abajur. E toda vez que isso acontece, talvez eu não perceba, talvez eu acorde de outro jeito, mas toda vez que eu acordo, eu abro o olho, Deus fala comigo assim, de um tema, de uma coisa que Ele queira que eu fale aos meus irmãos, à casa no qual Deus habita. E isso foi passando na minha cabeça, tal. Eu tive um sonho também, já falei do pastor. Isso talvez eu traga os irmãos no futuro mais próximo, depois do entendimento que Deus me conceder, obrigado. Mas me veio esta palavra sobre as duas esposas, na verdade, uma esposa, né, e outra era a concubina de Abraão. E isso me ficou chamando o tempo todo, falando no meu coração sobre esta palavra. E logo depois, eu tinha umas coisas que fazer, os deveres de casa para fazer, arrumando o carro da minha esposa, coisas nisso. Deus falando comigo, o pastor me liga, como sempre, né? Mas quando ele me liga é coisa boa, viu? É uma ligação que nós temos que chega de não só de pastor para ovelha, mas também de amigos. E eu considero muito o pastor como um grande irmão, não só como irmão, mas um líder, ao qual tento aprender muitas coisas dele. E ele me perguntou como é que estava o roteiro de hoje. Eu falei, pastor, está aberto para o que o senhor quiser colocar. E ele me perguntou quem irá trazer a palavra. Eu falei que eu. Nisso, quando o pastor falou amém, eu soube que era Deus mesmo falando. O pastor só falou amém. Não teve aquela outra, não, eu gostaria que tal irmão trouxesse. Não tem. Foi porque Deus mesmo queria que eu trouxesse essa palavra hoje. Amém? E Deus me botou assim: qual tipo de filho que você quer ser? Você já parou para pensar de que tipo de filho você é para Deus? Há um filho da promessa ou um filho da escravidão? Quando não era cristão, católico, vivia num mundo em qual eu era escravo do mundo, em qual eu me prendia às coisas que, entre aspas, me fazia bem. Bebia, fornicava, saía em noitadas para encher-me de prazer nas coisas que eu achava que era bem para mim. Isso não. E no versículo 21, Paulo fala à igreja de Gálatas sobre as falsas pregações ao qual estava sendo ensinado naquela época, ao qual o povo judeus e não judeus que tinham se convertido ao cristianismo estavam passando por esses falsos pregadores um tipo de reforma, pois estavam ensinando que a salvação era pela lei, a lei que foi entregue no passado. Mas Paulo adverte que a salvação é pela graça, é pela fé. Você ou nós que somos cristãos aqui, nós somos salvos pela graça. Amém? Qual tipo de
filho você quer ser? Pense um pouquinho, sente aqui, escute a palavra, pense, que tipo de filho eu sou? Você quer ser abençoado? Você quer ter a promessa? Nós todos temos uma promessa. Deus nos deu uma promessa. No dia que nós aceitamos Jesus como Salvador e único Rei, Ele nos deu a promessa de que nós iremos morar com Ele nos céus. Isso para mim basta. A maior promessa que Deus me deu foi de crer que eu sou salvo. De crer, nós temos que crer, não é ter dúvida. Nós estamos na casa do Senhor. Muitas das vezes o pastor pergunta: você acredita na sua salvação? Muitas vezes eu escuto assim, sim. Não é o sim de firmeza, sim, eu sou salvo no sangue de Jesus Cristo, pela promessa que Deus me deu quando eu aceitei Jesus e passei pelas águas batismais. Então, amados, veja que tipo de filho você quer ser. Um filho da escrava, ao qual não tinha nenhum tipo de herança, só por causa que Ismael era o primeiro filho de Abraão com a escrava, isso não dizia que ele era um herdeiro. Por causa que o título do filho era o mesmo título da mãe naquela época. Era um título de escravo. Dependendo de quantos filhos Abraão tivesse com Agar, só teve um. Mas se tivesse 2, 3, 4, 5, por causa do título de Agar, que era escrava de Sara, o filho também é escravo. Amém? Então nós, quando estávamos no passado, quando nós não éramos cristãos, nós éramos escravos do mundo. Nós éramos ligados àquelas coisas que não nos pertencem mais, que nos enchiam nossos olhos, mas era uma coisa assim vazia, era aquele coisa momentâneo. Momentâneo, obrigado. Desculpa, são muitos anos aqui, esqueço um pouco do português. Amém? E muitas das vezes a minha alfabetização, acertei, né? É mais americana do que da língua portuguesa. Amém? No versículo 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Paulo falou: Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outra livre. Isso é uma alegoria, um exemplo que Paulo deu a Gálatas, a igreja de Gálatas, do que estava acontecendo. Ele perguntou a Gálatas, a igreja, se eles são filhos da promessa de Abraão. Eles disseram que sim. Por quê? Por causa da lei. Mas Paulo avisa eles, fala com eles que não. Porque se for da lei, só eles seriam salvos. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, incluiu agora os gentios. Então, fomos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Nós, gentios, somos salvos pela graça. E aqui nos diz, ele fala, como é que pode ser da lei vocês que são cristãos? Isso passou. Jesus Cristo veio, ele cumpriu a lei, mas agora é um tempo novo, é um novo testamento. E Deus nos deu que nós somos salvos pela graça para incluirmos na salvação. Amém? E no versículo 23, todavia, o que era escravo nasceu segundo a carne, mas o que era livre por promessa. O filho da segunda carne, mesmo tentando, nós como estamos fazendo, tentamos fazer a promessa de Deus que Deus nos deu com a nossa própria mão. É uma promessa que Deus nos dá, como deu a Abraão. Abraão, você será pai
de muitos filhos. E o que aconteceu no passado? Se nós formos lá em Gênesis capítulo 18, E conta da história. Cadê a irmã Rebeca? Está aqui hoje. Conta da história dos 3 anjos que apareceram a Abraão, trazendo a promessa a ele. E vamos ler aqui do primeiro até o 16. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamré, estando ele sentado por toda a tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça a teus olhos, roga-te que não passe teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e reencostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto isto chegastes até o vosso servo. E disseram assim: Faze como tens dito. E Abraão apressou-se de ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazes bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou vitela tenra e boa, e deu-lhe ao moço, e apressou-a em prepará-la. E tomou a manteiga de leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? Ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tomarei por ti este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que riu Sara? Dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levaram aqueles varões dali e olharam para a banda Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Aqui nesta passagem, Deus deu a promessa a Abraão e Sara, a Isaac. Mesma coisa que está dizendo aqui em Gálatas, os 2 filhos. Mas foi feito depois dessa promessa, que eles se agarraram nessa promessa. Sara não via acontecer. Acho que foi coisa até 25 anos, depois que Sara com 90 anos e Abraão com 99, que foram ter Isaac. Mas durante aquele percurso, durante esses anos, Sara não viu o que estava acontecendo, que não quis esperar a hora determinada para Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então interviu, fez com suas próprias mãos, para que a promessa de Deus fosse acontecer. E não é assim desse jeito. É na hora de Deus, é na vontade de Deus. É Ele que determina, é Ele que nos dá a promessa, é Ele que faz acontecer a promessa que Ele nos deu.
estamos esperando na promessa de Deus para que Jesus volte e leve a sua igreja arrebatada para o céu. Amém? Então, vamos fazer por nós mesmos? Vou chegar ao céu, vou pegar alguma coisa, vou me focar, vou chegar. Não, não é desse jeito. E nem assim você vai adquirir a promessa de Deus, você tirando a sua própria vida. Então, Sara fez isso. Sara chegou a Abraão e falou: deita-te com Agar, dela terás um filho, o filho será meu. Isso eram os planos dela, o plano de Agar, o plano de Sara. O que aconteceu? Abraão escutou a voz da sua esposa, deitou-se com Agar, teve um filho, as coisas mudaram. Agar, que era escravo de Sara, passou a querer ter o mesmo tipo de privilégios o qual Sara tinha. Mostrava, andavas na rua com Ismael, olha o filho que eu tenho, Deus me deu um filho que você não tem, ele é o primogênito de Abraão. Deus, nós nos incluímos como gentios, filhos de Abraão, porque nós somos salvos pela fé e pela graça. Amém? God is good all the time. All the time. All the time. God is good. God is good all the time. All the time. Igual você que a garganta seca. A garganta seca, temos que molhar um pouco. E eu vejo como um pouco difícil, porque quando você está naquela. Quando você está no trem, você está. Aí você para um pouquinho, aí você perde aquele momento. Tem que começar tudo de novo, né? Mas glória a Deus. Então, nós não podemos fazer nós temos a promessa de Deus, mas não podemos fazer com nossas próprias mãos. Nós não podemos estar puxando para que aquela promessa aconteça. Se Deus prometeu para você que você irá ter uma família, que você irá ter filhos, espere em Deus. Você que é crente, amém? Não vá, eu não sei porque Deus está falando, não estava no meu roteiro para me falar isso. Não saia da presença de Deus. Agarra-te na promessa que Deus tem te dado. Deus irá prover para você o marido, a esposa adequada, mas é no tempo de Deus. Você não pode. Deus me prometeu que eu vou ter uma esposa. Até agora passou 1, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aí você vai lá fora e arruma uma pessoa que não acredita nas mesmas coisas que você. Deus te dá uma promessa, Deus vai te dar aquela pessoa adequada. Um exemplo. Todos nós conhecemos aqui de que Deus entregou a promessa e Deus fez acontecer aqui e encontrou a pessoa adequada no Brasil. Uma das nossas irmãs, posso falar o nome? Uma das nossas irmãs, Deus entregou a promessa aqui de que iria se casar. O irmão lá, da igreja, viu a foto dessa irmã, falou, acho que foi com um familiar dessa irmã, se contactaram por e-mail, por telefone, por text, que seja. A irmã saiu daqui para se encontrar com esse varão e está casada. 2 lugares diferentes, 5.000 milhas entre um e o outro, e Deus fez a promessa acontecer. Que tipo de filho você quer ser? Um filho desobediente? Um filho que não guarda a promessa de Deus? Um filho que desagrada o querer do pai? Porque você fugindo da promessa de Deus, você está desagradando o pai? Amados, nós que somos cristãos, nós que acreditamos que Jesus é o único Rei, é o único Salvador, é Ele que nos livra do pecado, é Ele que pagou
com o seu sangue na cruz do Calvário, por nos chamarmos filhos de Deus. Temos criaturas e temos filhos. Eu não quero ser criatura de Deus. Eu quero ser filho de Deus porque eu tenho promessa da parte de Deus na minha vida. Nós temos promessa na parte de Deus na nossa vida. Sister Kiapoy, you have promise in your life. God is here. God wants to talk to you, Sister Kiapoy. God is happy because you came back to the house of the Lord. Amém? Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, vamos ao versículo. Não, vamos continuar aqui. Da promessa. Você quer ser filho da promessa? Nós somos filho da promessa, pois Sara era uma mulher livre. Agora que nós somos livres, nós temos Jesus Cristo. Nós irá na Jerusalém, a nova Jerusalém. Agar simboliza Jerusalém de hoje, mas Sara simboliza a nova Jerusalém que está no céu, aonde é um lugar livre, pois ela não era escrava, ela era uma mulher livre. E nós, por somos descendentes de Abraão, pela fé e pela graça, somos livres. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E nessa passagem retrata sobre as duas. Os dois concertos. Aqui se dizem dois. Os dois filhos de Abraão, as duas mulheres de Abraão e os dois concertos que Deus tem. Um concerto que foi de Moisés, que é a lei, e a outra promessa de Jesus, de Abraão, as nossas vidas. Então, isso, Deus deu a promessa, foi continuando dando promessa desde Ur. Quem sabe onde fica Ur? A cidade de Ur, da onde saiu Abraão. Hoje em dia é Iraque. Aquele território todo do Iraque, assim para o norte-leste de Iraque, onde fica a cidade de Ur, da onde Deus falou com Abraão para ele sair daquela terra de sua parentela e ir para um lugar aonde Deus iria mostrar a ele. E ali começou aquela promessa. Dali Deus continuou dando promessa a Abraão de que a sua descendência irá ser contínua, que ia ser tanto que você não poderia contar como as estrelas do céu, como a areia do mar. Se você pegar na sua mão, pode ter aquele punhado ali, mas você vai ficar tão cansado de contar que você quer dizer é infinito, você joga fora. Porque você não vai conseguir contar os milhares de areia, de grão de areia que tem ali. Só na sua mão uma punhada tem milhares. Então Deus dali deu promessa. Continue na presença de Deus, que Deus irá fazer a promessa acontecer na sua vida. Por que sai da promessa de Deus? Por que nos desgarramos? Porque nós queremos encher, nós queremos fazer o que é bom, porque nós queremos adquirir a promessa o mais rápido possível. Isso é uma falha que nós temos, de querer as coisas agora. Não, nós temos que aprender é que Deus que dá a promessa, é Ele que vai concretizar a promessa na nossa vida no horário determinado que Ele achar que é devido a você. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Versículo 24. O que se tende por alegoria, porque são dois os concertos do Monte Sinai, gerado filhos para a servidão, que é Agar. Paulo nos mostra que o acontecimento com as duas mulheres de Abraão e um relacionamento entre Deus e a humanidade. Amém? As duas mulheres, Agar e Sara, representam os dois conceitos de Deus.
os dois conceitos de Deus feito a Abraão e Moisés. Moisés tinha sido, e o conceito de Moisés aconteceu no Monte Sinai, onde em Êxodos capítulo 19, acredito, acho que capítulo 19, que Deus entrega a lei a Moisés, que são, entre partes, os 10 mandamentos, mas já havia lei existindo antes, mas aqui os 10 mandamentos, 5 para o homem, 5 para Deus, mas 5 para Deus e 5 para os homens, amém? Então, esse é um do concerto. Como eu disse antes, nós temos que sair, nós saímos. O povo lá fora hoje tem que sair dessa escravidão. Nós somos filhos da promessa, que Deus determinou também que nós temos que levar a palavra dele. Nós temos que nós temos que começar a pregar a palavra de Deus às pessoas que não sabem, para que faça parte. Eles são filhos de Abraão, mas estão na escravidão. Nós temos que levar a palavra de Deus para que eles possam ter a salvação em Cristo Jesus, porque é pela graça, pela fé. Se eles acreditarem que Jesus Cristo é o único Salvador, levantarem a mão, aceitar Jesus, fazem parte da família de Abraão, mas da parte de Sara, porque Sara é a mãe de todos. Sara é a Nova Jerusalém. É isso aonde nós estamos querendo chegar. É de não fraquejarmos a nossa fé, é de não perdermos a nossa graça, de não perdermos a nossa salvação em Cristo Jesus. Amados irmãos, o que está faltando nós de falarmos do amor de Deus? O que está faltando de nós falarmos das promessas de Deus para as outras pessoas? Muitas pessoas pensam que é difícil você falar do amor de Deus, da promessa de Deus, das coisas que Deus tem na sua vida, das coisas que Deus fez na sua vida, que coisas que Deus está fazendo na sua vida. Deus me deu uma promessa. Deu uma promessa a mim. Deu uma promessa a uma irmã, alguns anos atrás, de qual, mesmo cenário de Sara, a qual era estéril, a qual não podia ter filho, Deus usou o pastor tremendamente no dia do batismo dessa irmã. Deus falou através do pastor: você será mãe. Eu conheço essa irmã. Ela falou: eu não posso ter filhos. Amados irmãos, Deus deu a promessa. E Deus, quando quer cumprir, Ele age no tempo determinado. Hoje, essa irmã tem uma filha de 2 anos. Uma filha forte. Uma filha que é promessa de Deus. Como nós temos a promessa de Deus. Pois nós somos filhos de Abraão pela graça, pela fé. Amado, vamos falar. Vamos dar também a oportunidade dos irmãos aceitarem a gente. Vamos falar, vamos chegar até eles. Nós somos missionários. Jesus Cristo determinou que nós fomos e falarmos do amor dele, o amor dele, para irmos pregar o evangelho a todas as criaturas que há no mundo. Criaturas, pois que aceitam Jesus, filhos. Amém? Amém. Eu tenho o costume de lugar onde eu vou, eu sempre falo God bless. Sempre falo, Deus te abençoe. Como é que está? Pessoas estranhas. Eu digo assim, eu não sou uma pessoa muito social, pelo meu jeito de ser. Muitas pessoas que me conhecem, eu não sou uma pessoa social. Assim, eu sento, converso com as pessoas a qual eu conheço bem e tenho um pouco de intimidade, eu sento ali, mas de vez em quando eu deixo as pessoas conversarem, eu fico calado. Mas Deus me deu essa oportunidade de chegar às pessoas e falar para eles. Alguém já falou alguma coisa positiva para você hoje? Alguém já falou alguma coisa para você dar um sorriso, para você rir? Não. Jesus te ama. Jesus
quer te conhecer. Jesus faz milagre na sua vida. Muitas das vezes, essas pequenas frases que eu falo, não são todas elas, mas as pequenas palavras que eu falo, aquela pessoa pode estar tão triste de alguma coisa que aconteceu em casa, uma perseguição no trabalho, alguma coisa que aconteceu na rua, chega no trabalho e está triste. Aquilo enche o coração de uma pessoa. Aquilo, o nome de Jesus levanta uma pessoa que está no chão. O nome de Jesus levanta mortos. O nome de Jesus levanta aquele que está oprimido. Você crê nisso? Amém. Levante a mão e dê uma glória a Deus a Jesus. Levante. Não deixe de falar o nome de Jesus. O nome de Jesus é tão bonito. Eu, se pudesse trocar meu nome de Erno, porque eu não gosto, botaria Jesus com J minúsculo. Too late, né? Too late é Erno. É Erno. Glória a Deus que nós temos o nosso nome, mas o nosso nome é Cristo. Nós temos nosso próprio nome, mas nosso sobrenome é Cristo. Um ser menor, nós somos cristãos. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos de Deus, pois aceitamos Jesus. Amém? Amém? Amados, eu faço essa pergunta: que tipo de filho você quer ser? Pense bem. Você quer ser um filho da escravidão? Ao qual você pensa que você está liberto, que você pensa que você faz o seu querer, qual você pode estar indo direto para o inferno, fazendo as coisas do qual você está fazendo, ou você quer ser um filho da promessa, qual Deus deu a você? Hoje eu estava pensando, muitas pessoas estão em busca da vida eterna. Muitas pessoas os cientistas estão fazendo estudos, como é que a pessoa pode viver mais anos, a vaidade de viver mais anos. Eu tenho uma resposta para você. Você quer viver eternamente? Aceita Jesus como Salvador, pois Ele nos deu a promessa que nós iremos viver eternamente com Ele. Não tenha medo da morte. Morte é um outro processo da vida. Você que é Cristo Jesus, você morrer em Jesus Cristo, você vai passar dessa vida para uma outra vida. Uma vida de glória, uma vida com Jesus Cristo, uma vida de louvor a Deus. Amém? Amém. O que está faltando você para decidir que tipo de filho você é? Eu quero ser o filho, eu não quero ser o filho da promessa. Eu sou um filho da promessa. Nós somos filho da promessa. Cada um de nós aqui presente somos filho da promessa. Cada um de vocês que estão aqui, Deus deu uma promessa para você. Não uma só, mas muitas promessas. E Deus já concretizou muitas promessas na vida de vocês. Se vocês subirem no púlpito aqui, você irá contar 1 ou 2, 3, 4 promessas que Deus realizou na sua vida. Mas foi no tempo determinado que Deus faz concretizar essa promessa. Gabriel, Deus tem uma promessa na sua vida. Não te aparte da promessa que Deus te deu. Não se desvie da palavra de Deus, Gabriel. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas Deus está falando: não saia da presença de Deus. Para onde você for agora, que você está saindo do colegial, não saia da presença de Deus. Te afirme na promessa de Deus que Deus tem na sua vida. Amém? Amados, agradeço a oportunidade. Que essa palavra venha entrar no coração de vocês. Que vocês possam se agarrar na promessa de Deus. Deus é bom. Como diz o nosso irmão Marcelo, que querido. God is good all the time. All the time, God is good. De novo, todo mundo? God is good all the time. All the time, God is good. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor Deus Pai Poderoso, te exaltamos, te glorificamos, Senhor Deus.
pela a tua mensagem trazida da tua casa, Senhor Pai, que essa palavra possa entrar no coração dos teus servos, Senhor Pai, que pessoas, meu Senhor Deus, que escutou essa palavra hoje possam refletir, Senhor Pai, e decidir, meu Senhor Deus, que tipo de filho quer ser, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa continuar até o final do culto, até essa semana, até o final do ano, Senhor Deus, falar no coração dos nossos irmãos. Continue falando no meu coração, Senhor Deus, e que o Senhor possa, Pai, usar-nos, Senhor Deus, para levar a tua palavra à frente. Não deixar, Pai, que nós nos esquecemos que nós somos enviados ao mundo, Senhor Deus, para falar do teu amor e a tua glória. A ti te louvamos e esperamos a sua volta, Senhor Deus, pois o Senhor fez uma promessa no passado e nós nos agarramos nessa promessa, pois somos teus filhos, e o Senhor não há de entristecer o coração de um filho, Pai. A ti te louvamos e te glorificamos em nome do teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Agradeço pela oportunidade. Eu passo a oportunidade ao nosso pastor Luiz Henrique. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Amados, enquanto nosso irmão habituado a trazer essa palavra, eu sempre vou lá atrás, desde a minha conversão ao lado da irmã Vânia, né? A irmã Vânia lá ao meu lado, né? Eu louvo a Deus porque Deus, Ele me concedeu desde a minha mocidade, não muito tempo atrás, uma pessoa para andar comigo, que foi a irmã Vânia. E desde aquele tempo, Deus conhece nossa sinceridade, nosso coração. E o Senhor sabia muito bem que eu precisava de alguém ao meu lado, irmãos. Glória a Deus. E no tempo certo e oportuno, não procurei muito não, viu? Não procurei muito não. Não era muito bagunceiro não, graças a Deus. Mas quando Deus enviou a irmã Vânia para mim, aí nós começamos a servir ao Senhor Jesus. E me recordo que chegou uma certa vez que eu falei: Vânia, eu estou em uma certa igreja ali, mas a igreja não pode dar glória a Deus, aleluia. Eu quero ir para uma igreja que dá glória a Deus, aleluia. O pessoal lá fala de coisas estranhas, é fogo puro aquele negócio lá. A Vânia falou assim: não, eu não quero ir para esse negócio dessa igreja do Saião, não. Eu quero ir para a igreja que possa arrumar o cabelo, possa dar um brinco, possa dar um batonzinho, um botãozinho e coisa e tal. Eu falei: não, eu quero ir para a igreja que possa usar paletó e gravata, sapato bem fino, coisa e tal. A Vânia falou: não quero esse negócio não. Então faz o seguinte, mano, vamos descer então, vamos descer. E quando chegar lá na praça, você vai para a igreja tradicional e eu vou para a igreja Assembleia de Deus. Ela falou: tá feito. Tá bom, tá certo, foi conosco eu. Chegamos, quando ela parou na praça, ela parou no ônibus, parou bem em frente à igreja, galeria. E quando ela chegou, ela parou lá, já ia entrando para a igreja tradicional, né? Olha, eu desci também que eu ia até para a Assembleia de Deus. Ela virou e falou assim: não, eu vou com você. Falei: louvado seja Deus, né? Já começou a demonstrar que tem submissão ali, né, irmãos? Ao Senhor Jesus, claro, né? Então, como andarão dois juntos se não houver entre eles como um acordo, diz a palavra de Deus, né? E nós fomos ali, na igreja, naquela igreja Assembleia de Deus, as irmãs naquele tempo ainda, né, usavam coque, né, manga comprida, como? Fechado, os irmãos de paletó e gravata, né? E quando nós íamos entrando na igreja, quem ficava à porta da igreja, Mônica Maia, o porteiro era um diácono, né? Ele dizia assim, Cretinho: seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu falei: meu Deus, eu estou entrando a olhar, cara. Eu falei: muito obrigado, seu carcereiro, estamos entrando em nome de Jesus. Aí então eu e a irmã Vânia entramos, e era separado, homens do lado, mulheres do lado de cá e os homens do lado de cá, né? Ele falou: o seu lado é o lado de cá, a senhorita do lado de lá.
E nós separamos dentro da igreja, né? Eu para um lado de cá e eu para o lado de lá, né? E ficamos, nós, na verdade, nós não éramos, não éramos cristãos, éramos cristãos, né? E eles vão assistir o culto, irmãos, né? Assistir o culto. E quando Deus tomou o pastor para pregar a palavra de Deus, os hinos foram começando a cantar, a ser cantados, sabe, meu cara? Me lembro que assim na galeria, lá em cima, a orquestra ia começar a cantar e o irmão havia só um pandeiro, aquele negócio, aquele prato, né, um bumbão, a bateria, não tinha bateria na época não, era proibido tocar bateria. Era um bumbão, tinha lá um violão, tinha lá um trombone, que o irmão só tirava sol, não passava para ré, não, sol, mão machado. Tocava, mão machado o nome dele. Sol, né? E nós estávamos ali, irmãos, ia começar o culto e coisa e tal, o irmão falou, irmãos, vamos começar o culto, o pastor fez uma oração, pode sentar, irmãos, abram o hino da harpa cristã número 15. E nós não tínhamos harpa, meu querido, né? Aí a irmãzinha do lado, eu vi que ela pegou a harpa, abriu a harpa, e no meio da harpa assim, irmão André, ela já tirava um lencinho. As irmãs andavam com um lencinho na Bíblia, né? E o irmão do meu lado assim, ajeitou também, pegou assim a harpa, número 15, colocou assim na minha frente, querido. E lá em cima eu escutei aquele pequeno. Tará, ó quão cego andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. Rapaz, eu senti um calor no corpo, na alma naquele momento, irmãos. Mas do céu ele desceu, irmão do lado, aleluia, Jesus, glória ao teu nome, oh Jesus maravilhoso, glória ao nome de Jesus. Os adolescentes lá na frente gritavam, glória a Jesus, aleluia. As criancinhas, irmãos, louvando aqui, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu senti em casa, louvado seja Deus, né? Ouvindo aqueles louvores. Eu vi hoje nosso irmão da cruz, ele falando sobre isso. Irmãos, eu era brigão, que isso, eu não tenho ideia quanto eu era brigão. Você não imagina o que eu fazia, irmãos, eu saía na rua para brigar, filho. A minha vida era brigar, você não está entendendo, irmão, você não está entendendo. Eu saía da rua, irmãos, era para brigar. Era para causar muito escândalo, né? E quando eu recebi o convite, um irmão todo assim, bem arrumadinho, perfumado, irmão Bruno Lemos, chegou com a Bíblia perto de mim assim, Andressa, e falou assim, Jesus tem um plano de salvação na sua vida, jovem. E eu olhei para o outro, o que é esse negócio de plano de salvação que os clientes falam, esses dois? Plano de salvação tem que pagar por isso? Tem alguma cartilha que tem que pagar com INPS, coisa e tal? Não, é plano de salvação para você. Plano de salvação? Eu nunca ouvi falar desse negócio não, como é que eu faço? Vai na igreja que ele vai falar para você o que você tem que fazer para ser salvo. Aí eu falei, mas que crente abusado, a gente aqui numa boa, aqui o que a gente falando também. Aí no outro domingo marcou aqui, a mesma coisa. Eu estava no mesmo lugar com meus amigos, lá veio aquele crente, de chapéu, olha só, irmão, de chapéu, né? Aí todo com a camisinha da moda, coisa e tal, o tênisinho da moda, coisa e tal, mesmo. Vamos para a igreja hoje, jovem. Jesus tem plano de salvação de você, da sua vida. Quando você quiser, a igreja está ali, você salva não chega. E a igreja Assembleia de Deus, irmã Daiana, eles colocaram uma corneta. Você não está entendendo isso, irmão? Era uma corneta que eles colocaram em cima da igreja. Que quando começava a cantar os hinos da harpa cristã, eles colocavam aquele negócio para tocar também. Um som fino, rapaz, que doía o ouvido, né? Eu falava lá, está tocando já o hino da Assembleia de Deus, olha lá, está começando a tocar já. Aí tem um dia, parece que ele ficou meio injuriado, ele chegou para mim e falou assim, Deus tem um plano na sua vida miserável. Quando ele falou esse plano na minha vida miserável, meu Deus, eu sou miserável, eu sou miserável. A minha vida é verdade, a vida que eu estou levando é uma vida miserável. E o tempo todo que ele falava comigo, mas ele estava manejado, Deus te ama, Deus tem um plano de salvação na vida, Deus tem um plano de salvação na sua vida miserável, jovem. Eu falei, verdade, meu Deus, eu preciso ir para a igreja, eu preciso conhecer esse Jesus. Aí o Senhor me concedeu a mim, irmãos, a pessoa da irmã Vânia mandada do meu lado. E desde o dia que nós começamos a caminhar juntos com Jesus, jamais deixamos um do outro. Jamais deixamos, louvado seja Deus, né?
E eu peço ao Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, para que não leve minha esposa para agora também, não. Sempre falo, Senhor, se levar, na verdade, ela sabe que eu espero arrebatamento tudo. Mas ela sabe que ela faz falta. Irmãos, Deus preparou tudo para que nós pudéssemos estar lá na aula do Senhor Jesus. Irmão, se você quiser servir ao Senhor Jesus, realmente, Ele preparará tudo para você. Tudo para você. Tudo e no tempo certo. Tudo e no tempo dele. Você não precisa buscar nada com as próprias mãos. Ele trará para você. Ele trará para você. E eu queria servir a Deus, sabe, mano? Eu tinha uma namorada, escute isso, tinha uma namorada. Deixa disso. 25 anos de casado, eu posso falar isso, né? Eu tinha uma namorada que eu fiz um teste com ela, né? Eu cheguei para ela e falei assim, irmão Alberto, eu vou falar para cá, não quero olhar no cara da mamãe, não. Eu falei com ela assim, eu quero ir para a igreja. Vamos para a igreja comigo? Ela falou, Deus me livre da igreja de crente. Eu falei, você não serve para ser minha namorada. Larguei na hora, irmão. Eu larguei, Deus é minha testemunha. Deixei aquela menina na hora. Ela falou que não queria ser crente. Quando eu falei, vamos para a igreja? Ela falou, quero ir para a igreja. Eu falei, é essa aí, ó. Tá vendo? Quer ir para a casa de Deus. E dos amigos, irmãos, que eu tive, Bruno Leão, dos amigos que eu tive, irmãos, os que não aceitaram Jesus como Salvador, partiram já. Já partiram. De uma morte trágica, triste. Mas o Senhor preparou para mim o melhor, louvado seja Deus. E Ele está dizendo aqui nessa noite, qual é a sua escolha? Você quer continuar vivendo essa vida de escravo? Escravo não tem vontade própria, filho. O que foi dito aqui nessa noite é a escravidão do pecado. É você ser escravo do pecado. Do pecado. O pecado escraviza, aqui é Hawaii, é desse jeito mesmo. O pecado escraviza o homem, né? Lá em Brasília fala escravatiza, mas está errado isso, é escraviza, tá, irmãos? Guarde isso no seu coração, escraviza o homem. Brasília, né? Escraviza o homem. Então, em nome de Jesus, filho, em nome de Jesus, qual tipo de filho que você deseja ser? Que tipo de filho você pretende permanecer sendo? Livre ou servo do pecado? Salientando o seguinte, que aqueles que são livres são chamados de filhos de Deus. E um dia verão a Deus. Um dia morarão para sempre com o Senhor. E aqueles que são filhos do pecado da perdição, jamais verão a Deus. Jamais terão direito à salvação e à vida eterna. Deus está falando com alguém aqui nessa noite realmente. Veja bem, falou comigo de uma forma especial. De uma forma muito especial. Falou meu coração, sim. Para não voltar atrás, desde o meu chamado lá atrás, Mônica Maia. Não, eu preciso permanecer, olha, caminhando com o Senhor Jesus, aprendendo mais dele, ouvindo mais a ele, sabe, Marcão? Tendo um coração mais humilde, aprendendo mais do Senhor. Eu sei, na verdade, que sou uma pessoa muito humilde, né? Mas eu preciso ser mais humilde, coisa e tal. Como tem sido o seu coração, amado irmão? Sabe uma coisa? E para finalizarmos, sabe por que você veio aqui hoje? Não é porque você veio com as próprias pernas. O Espírito Santo lhe trouxe aqui neste lugar. O Espírito Santo fez você entrar aqui neste templo, nesta noite. Foi Ele quem trouxe você. Estou aqui, olha, vendo boa parte aqui, a maioria das pessoas que estão aqui, olha, maioria, podemos colocar 99,9% das pessoas que estão aqui, falam muito bem português. Sim ou não? Você poderia imaginar que um dia você estaria no Havaí, dentro da igreja brasileira? Olha o plano de Deus para você. Se você conhecesse Licamaia, você falar, realmente, Deus é Deus. Se você conhecesse a irmã Cleixe, você ia falar isso. Se você conhecesse a irmã Vânia, você não está entendendo. Se você conhecesse Vilas Machado, estava numa misericórdia, você iria entender. Se você conhecesse um pouquinho de Bruno Lemos, de pastor Luiz Henrique, de irmã Carmen, irmãos, o plano de Deus é tão grande que colocou uma igreja aqui para você, para te receber de braços abertos, mostrando para você o amor que Ele tem de uma maneira tão grande com você. E guarde algo no seu coração. Qual as desculpas que você vai prestar a Deus caso você não seja salvo?
Porque haverá um juízo final. Qual é a desculpa que você vai prestar a Deus? Ah, Senhor, eu não conhecia a tua palavra, eu não ouvi a tua palavra. Não. Hoje é o dia da salvação. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia, Deus está aqui neste lugar. Existe alguém entre nós, ao qual o Espírito Santo tem falado nessa noite, irmãos? E a igreja está orando por você neste momento. Caso você tenha se afastado dos caminhos do Senhor Jesus, ou caso você escutou a palavra de Deus aqui nessa noite, e o Espírito Santo tocou no teu coração de tal forma, dizendo: é com você que eu estou falando nessa noite, que você deseja tomar um passo decisivo e definitivo na sua vida espiritual, ao qual você deseja entregar a tua alma, o teu corpo, os teus desejos ao Senhor Jesus, a Deus essa noite. Se houver essa pessoa aqui entre nós, basta você dar um aceno com uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que Deus perdoe os seus pecados, as suas falhas. Enfim, todos os seus pecados serão apagados. O Senhor o lançará no mais profundo do oceano e vai dar a você o direito à vida eterna. E escreverá o seu nome no livro da vida, ao qual jamais será apagado. Porque aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno não lhes toca. Onde está essa pessoa, ao qual Deus está falando essa noite? Não teme com o Senhor. Levante-me de suas mãos. Onde está você? Aleluia. A igreja está orando por você. Onde está você? Caso haja essa pessoa, onde está você? Alguém mais? Alguém mais? Aleluia. Louvado seja Deus. Existe alguém mais? Onde está outra pessoa? O Espírito Santo fala: existe mais alguém. Eu estou falando com alguém nessa noite. Eu quero salvar isso. Onde está você? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Louvado seja, se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo uma Larissa levantando a sua mãozinha lá atrás. Eu louvo a Deus porque Deus, irmãos, Ele nos ama de uma forma incondicional. Senhor, o Senhor é bom. De uma forma sem medida. Obrigada. Jesus, Ele passou por toda a vergonha que você possa imaginar por causa de você. Senhor, obrigada. Levantar uma mão quando uma pessoa, quando um pastor está pedindo para você levantar, aceitar Jesus, é o mínimo que você poderia fazer. Aleluia, isso é verdade. Ele recebeu uma coroa de espinhos na cabeça, foi esbofeteado, cuspido na face, foi chicoteado, levou uma cruz que não era dele, passou uma vergonha tão grande por mim e por você. Às vezes você não consegue levantar a sua mão para falar: Jesus, eu te aceito. Eu não sei com quem Deus está falando aqui nessa noite não, viu, irmãos? Mas você precisa ouvir isso. Ele fez de tudo por você, você não pode sequer levantar um dedo, aponta o dedo e fala: Jesus, eu te aceito. Entra na minha vida, Jesus. Entra na minha vida. Louvado seja Deus. Olha isso aqui à frente, em nome de Jesus. Movane, acompanha, Larissa. Larissa já é uma bênção para nós, é? Também é verdade. Voltando para Jesus, está melhor ainda, tá? Levante a vossa mão em direção a essa palavra. Pai Santo, adorado e bendito, nós te louvamos pela vida, Senhor, da Larissa, Senhor. Amém. Ao qual levantou a sua mão dizendo: Senhor Jesus, cuida da minha vida. É verdade. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, Senhor, em tuas mãos. Eu entrego, Senhor, o meu ser em tuas mãos. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Perdoa os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, Pai. E honre, Senhor, em nome de Jesus, a sua decisão em me servir, ó Pai Senhor. Toma a decisão da sua vida daqui por em frente, Senhor. E que meu Espírito Santo possa guiar, Senhor, a pessoa aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que escreva o seu nome, Senhor, no livro da vida, no corteio, para que o dia que o Senhor nos chamar para orarmos com o Senhor, seja encontrado também em nome de Larissa aqui, Senhor. Meu Deus, tome com as mãos. Como igreja, Senhor, e como corpo de Cristo, nós oramos, agradecendo a Ti por todas as bênçãos e a Tua parte recebida. Em nome de Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Você possa dizer amém. Esse é o abraço da nossa memória aí, meu Deus. Aplauda Jesus, mas vamos fazer essa
louvado seja Deus. Bom, a gente espera como você está. Mônica Maia, cadê os homenzinhos, filho? Tá aí, filho. É.